CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Oi, meu nome é Alexa. Eu posso te ajudar em várias coisas durante o dia, definindo alarmes e lembretes, colocando o despertador para você acordar, tocando as suas músicas favoritas, falando a previsão do tempo, as últimas notícias e o que tem na sua lista de compras. Eu também conto piadas. É só pedir. Gilberto, tirou seu emprego, hein? O meu também. Exatamente, viu, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Bom dia, eu só não conto piadas. Mas piadas meio sem graças, mas ela conta de vez em quando, viu? É a febre, né? Todo mundo quer ter uma Alexa dentro de casa. Nem que seja só para conversar com ela. Então, essas assistentes pessoais, né, estão cada vez mais populares, inclusive quando agora elas têm uma série de integrações com sensores de presença, com interruptores que você pode ligar e desligar lâmpadas, ou até aparelhos eletrodomésticos como televisão, né, home theater e outros assim, estão cada vez mais comuns nessa situação. E aí a gente tem basicamente hoje duas grandes linhas desse tipo de assistente pessoal. Um que é a Alexa, né, que é essa que a gente ouviu a voz agora há pouco aí, e tem o Google Home, que é uma linha também de assistente pessoal para o Google. A Alexa é da Amazon e o Google Home é da Google, né, nesse caso. A gente tem visto muitas evoluções, né, muitos equipamentos sendo lançados compatíveis com um e com o outro, né, nesse caso, e aí uma das perguntas comuns é, como é que elas funcionam? Um aparelho tão pequenininho, como é que consegue identificar a voz, interpretar a voz, inclusive voz com sotaques diferentes, com velocidades diferentes, nesse caso, né? Nessa questão. Basicamente, o que a gente tem que entender é que esses aparelhinhos, né, eles basicamente não fazem a interpretação da voz. O que eles fazem é a captura da voz, a captura de alguns fonemas, a digitalização do áudio, e depois ele envia esse áudio para um grupo de computadores, tanto da Amazon como do Google, e ali é que acontece exatamente a mágica da interpretação da voz, e aí volta o comando, né, para o equipamento. Então, ou seja, esses equipamentos não funcionam se não estiverem conectados à internet. E aí, uma pergunta, obviamente, será que, então, eles estão ouvindo a gente o tempo todo? Provavelmente sim, né? Assim, eles estão ouvindo o tempo todo o ambiente onde eles estão instalados, né, para fazer essa captura da voz, e depois o comando é feito vindo, né, desses computadores que vêm da Alexa e do Google para isso. Essa é a minha preocupação, se ela está ouvindo mais do que deve. Exatamente, né? Inclusive, alguns desses equipamentos já foram chamados depor, né, em casos de crimes. Meu Deus! Porque como eles estavam no ambiente, né, onde aconteceu o crime, isso já aconteceu mais de uma vez, eles provavelmente podem ter capturado o áudio de uma discussão ou de algum tipo de briga no local onde aconteceu o crime. Então, já aconteceu nos Estados Unidos isso do juiz, né, solicitar à Amazon ou o Google os áudios daquele local, né, ou daquele dispositivo durante um período de tempo, né, porque eles tinham capturado o áudio, ou poderiam ter capturado o áudio que esclareceria, por exemplo, o crime, né, nesse caso, né, nessa situação. Agora, para que isso tudo funcione, além da internet, a gente tem que ter algumas coisas conectadas dentro de casa, não? Por exemplo, ela não apagar a luz sozinha, não é? Exatamente. Por exemplo, no caso de interruptores, né, a gente tem pequenos dispositivos, né, tem várias marcas diferentes, Sonoff ou outras, né, marcas nacionais até, que você instala dentro da caixinha, da parede, lá do interruptor, e ele consegue, conectado à rede Wi-Fi, né, ele consegue fazer a conexão também com Alexa ou com o Google Home. E aí você comanda por voz o assistente pessoal, e o assistente pessoal via Wi-Fi comanda esse pequeno dispositivo que vai ligar ou desligar uma lâmpada. Equipamentos, por exemplo, televisões, Smart TVs hoje a maioria delas já tem conexão com algum tipo de assistente pessoal, e você pode, por exemplo, comandar ligar ou desligar, trocar o canal, aumentar ou abaixar o volume, né, usando esses dispositivos também para isso. Isso. Né? Vamos para o Repórter CBN, a gente volta já. CBN Tecnologia ao vivo com Gilberto Sudré, e eu já volto com a participação do ouvinte Leandro, Gilberto, dizendo o seguinte, olha, curiosidade, para o Brasil tem à disposição aí a configuração da Alexa com a voz masculina, é o Alex.
É, inclusive tem a possibilidade de você inclusive trocar, né, esse nome, né, da Alexa, né, para chamar por um outro nome. Inclusive teve uma, uma menina americana, né, que estava toda aborrecida porque o nome dela era Alexa, e aí toda vez que a mãe chamava ela, a Alexa respondia também. Ótimo. Bom, Acontece. a gente tem mais algum dispositivo de voz ou podemos seguir para os nossos destaques da semana? Então, olha só, deixa eu só comentar uma coisa interessante, Fernanda, antes de a gente passar para os destaques da semana, é que talvez seja uma notícia não muito boa para quem usa Alexa ou quem tem Alexa. A Amazon está passando por algumas dificuldades, está demitindo uma série de pessoas e cogitou-se essa semana que ela talvez descontinue, né, e encerre o projeto Alexa, né? Então, vamos já é uma coisa que já estava sendo mais ou menos esperada, até porque a gente tem visto que o ecossistema, né, que em torno do Alexa tem diminuído bastante. E o que tem hoje dado como grande volume, né, de dispositivos compatíveis e funcionamento é o do Google Home. Então, ou seja, talvez realmente esse rumor que apareceu no mercado essa semana, talvez se concretize mesmo e a Alexa vai acabar ficando pelo caminho, viu? Opa, bom lembrar. Então vamos para o Viralizou. Vamos lá. Viralizou. Conta aí. Vamos lá, Fernando. Olha só. Primeiro, uma notícia que me chamou bastante atenção essa semana é que a Epson anunciou que vai deixar de vender impressoras laser, uma grande fabricante de impressora laser, e o motivo é bastante interessante. Ela analisou que as impressoras lasers causavam muito mal ao meio ambiente, tanto na parte de consumo de energia, quanto também dos consumíveis que eram descartados. Então, por causa do meio ambiente, né, a companhia a Epson decidiu que não vai mais fabricar impressoras laser, vão ficar só com as impressoras jato de tinta, que, segundo a fabricante, o impacto ambiental é muito menor nesse caso, né? Outra notícia que me chamou a atenção é legal, muitas pessoas já usavam isso com outros subterfúgios, mas agora o WhatsApp vai permitir que você converse com você mesmo, que você mande mensagens para você mesmo através do aplicativo. E com isso, você pode, por exemplo, mandar uma foto para você e você pegar a foto depois no seu computador ou vice-versa. Então, agora, quem não tem essa opção ainda, na próxima atualização do WhatsApp, vai aparecer lá uma opção chamada de converse com você mesmo. Logo no topo lá das conversas, dos chats que aparece uma opção como essa e você vai conseguir mandar mensagens, fotos e vídeos para você mesmo nessa situação, para isso, né? E por último, uma foto que chamou bastante atenção essa semana, né? Estamos na Copa do Mundo aqui, que eram bolas de futebol, né, da Copa do Mundo que estavam ligadas na tomada, né? Ou seja, muitas pessoas perguntaram, olha, que estranho, uma bola de futebol conectada lá em carregadores USB. Na verdade, as bolas que são utilizadas na Copa do Mundo agora são bolas inteligentes, têm sensores internos que são carregados, uma bateria interna que são carregados, e essas bolas, elas se comunicam com o VAR, né, aquele mecanismo de verificação dos lances. Então, você consegue, a bola, na verdade, se comunica mais de 500 vezes por segundo com os receptores do campo, mostrando exatamente onde elas estão, as bolas estão, né, qual é a trajetória da bola e onde elas ficaram. Então, elas têm uma bateria interna, por isso que elas têm que ser carregadas, né, frequentemente para que funcionem tudo a contento. É isso. Muito obrigada, Gilberto. Até a próxima semana, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes. Bom jogo para a gente hoje à tarde, né? Nessa situação. Excelente final de semana e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta.